Oi pessoal, tudo bem? Lembra que eu comentei no vídeo dos meus 50 fatos que eu tenho hipotireoidismo? Então, isso rendeu a minha primeira entrevista aqui pro canal. Eu tô aqui com a Nutri, funcional Gabriela Simonetti, ela atende aqui em Porto Alegre. Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos conversar sobre as disfunções da tireoide e como a alimentação interfere no metabolismo. E para começar então, Gabi, nos explica o que é a tireoide, para que ela serve, como é que funciona. Bom, a tireoide é uma glândula localizada na região do pescoço e uma das principais funções dessa glândula é a modulação e o equilíbrio metabólico. Então ela tem uma relação com o ciclo menstrual, com o sono, com o humor e também está relacionado com a memória, concentração e com a motilidade intestinal, né, o movimento do intestino. Eu como tenho hipotireoidismo, quando eu descobri que eu tinha hipotireoidismo, eu tava me sentindo com muito sono, sem disposição, minha unha tava fraca, meu cabelo caía bastante, digamos, quebrava, sabe, mais que o normal, ainda mais porque eu tenho mechas, então tudo ajudou. E eu fui procurar uma endócrino sem saber que eu tinha alguma disfunção da tireoide, eu fui procurar porque eu também ganhei muito peso em pouco tempo, sem mudar muito a minha alimentação. Sim, porque na verdade são sintomas bem característicos, né? Já que essa glândula regula tudo isso que a gente falou, né? Era bem isso que tu estava sentindo. E é muito comum também, Lari, que nem no meu caso, né? Eu acabei de pegar uns exames, estava me sentindo cansada, não estava conseguindo render na academia, com dores no corpo. Fiz os exames e aí o que apareceu, né? Ali nos exames de tireoide, eles estão dentro da referência do exame, porém muito limiares. Então, claro, agora eu vou procurar um médico para fazer uma análise mais específica, mas com certeza eu já identifiquei alguns processos nutricionais, né, com outros exames também que eu fiz junto. Então essa relação é bem importante, porque assim, ó, muitas vezes a tireoide ela ainda não tá totalmente desequilibrada a ponto da pessoa ter um diagnóstico, porém a pessoa já tem sintomas. É bem comum que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que é quando os exames estão dentro da referência, porém a pessoa é muito sintomática. Né? E aí que a atuação do nutricionista pode ser muito efetiva, porque aí a gente pode corrigir esses erros para essa tireoide entrar em equilíbrio. E eu fui buscar um auxílio médico, ainda mais uma endócrino, sem saber qualquer informação sobre a tireoide, né? Por isso que eu acho legal trazer para o canal, porque muitas pessoas vão se identificar com alguns sintomas, porque esses sintomas podem servir até para o início de uma depressãozinha, ou falta de outras vitaminas, como tu mesmo disse, né? É bem comum se confundirem, né? Assim, a pessoa não entender que às vezes é um processo orgânico mesmo, achar que tem uma depressão ou algum outro desequilíbrio, na verdade é uma coisa que tem que ser corrigida mesmo. E pode ser tratada, né? Isso. Então assim, né, Lari, tem muitas coisas que podem interferir de forma negativa na saúde da tireoide. Ela é uma glândula bem sensível, principalmente a contaminantes do ambiente, né, agrotóxicos, metais pesados, que a gente tem uma constante exposição a metais, né, pelos alimentos, pelos cosméticos que a gente usa, pelo ar mesmo, né, enfim, existe uma contaminação diária. E aí o corpo ele tem que conseguir dar conta disso e muitas vezes não consegue, porque não está bem nutrido. Então nos fala agora alguns alimentos que ajudam ou que também não são ideais para ter numa dieta com pessoas que têm algum distúrbio da tireoide. Então a gente tem como uma das interferências nesse metabolismo alguns componentes que interferem lá na absorção do iodo dentro da tireoide. O iodo é bem conhecido, bem falado como nutriente da tireoide, né? Porque justamente o T3 e o T4, que são os hormônios formados na tireoide, eles são formados por iodo. O T3, o 3 é de 3 iodos e o T4 é de 4 iodos. Então é um hormônio totalmente formado por nutrientes. Se eu tenho a deficiência desses nutrientes, eu não tenho como formar o hormônio, né? Então, assim, tudo que for interferir na absorção desse iodo vai ser prejudicial. Então, a gente tem o cloro, que é um competidor, né? Compete com o iodo ali na absorção da tireoide. Onde é que a gente tem cloro? Piscina. Então, por exemplo, pessoas que têm uma exposição constante à piscina.
na água, né? Tem algumas águas com teor de cloro muito elevado. Então, além do cloro, a gente tem o flúor também, Lari, assim, que pasta de dente, né? Flúor direto. As águas fluoradas também, bem comum. A gente tem também os nitratos, principalmente presentes em embutidos, peito de peru, presunto, né? Esses embutidos, de forma geral, eles podem interferir. E bem curioso, Lari, que a gente tem um componente chamado tiocianatos, que estão presentes nas brássicas. Opa, o que é isso? Calma, gente. Brássicas é um grupo, né, que é o grupo da couve-flor, brócolis, couve, repolho. Esses alimentos têm essa substância, que é o tiocianatos, e eles também competem com o iodo. Então, eu que tenho hipotireoidismo, devo evitar esses alimentos na minha dieta? No caso das brássicas, esse grupo, né, que a gente falou, não. Porque assim, eles têm tantas coisas boas, inclusive substâncias bem específicas para ajudar a limpar o corpo, a detoxificar, o que é muito importante para a tireoide. A gente não exclui. O que tem que fazer, a conduta que a gente orienta, é aumentar a demanda do paciente de iodo, ou suplementação, ou via alimentar, né? Então assim, tendo iodo suficiente no corpo, tu não precisa excluir os tiocianatos, porque aí tu vai ter iodo e aí na hora de competir o iodo acaba ganhando, digamos assim, né? A gente tem também alguns outros alimentos que interferem na tireoide, que é o chá verde. Chá verde assim que a gente consome com chá gelado, esses chás que a gente usa para emagrecer, não pode então? Sim, na verdade quem tem alteração de tireoide não deve usar o chá verde, porque ele tem flúor, que também compete lá com o iodo. E aí tu vê, né, é uma coisa que é contraditória, que as pessoas usam para emagrecer, mas estão dando às vezes um tiro no pé e travando o metabolismo ainda mais. É por isso que a gente tem que procurar uma nutri para ter uma dieta adequada, porque cada pessoa é uma, né, única, tem suas disfunções, os seus nutrientes que precisam, então tem que ser bem personalizada, né? Isso aí, isso é um dos princípios da nutrição funcional, que é a individualidade bioquímica, né? Cada pessoa é diferente e cada desequilíbrio pode estar acontecendo por um problema diferente, então o tratamento vai ser super individual mesmo. Né? E tem mais algum alimento, Gabi, que a gente deve cuidar, ter alguma restrição? Tem a soja também, Lari, que é bem estudada já, ela inibe uma enzima lá da tireoide e aí a produção dos hormônios pode ficar prejudicada. A soja. Isso, e o glúten também tem pesquisas, assim, principalmente na tireoidite de Hashimoto. Que é o meu caso. É o teu caso, meu caso de Hashimoto. Na Hashimoto tem uma peculiaridade que é o seguinte, né, ela é autoimune, ou seja, o teu sistema imunológico ataca as células da tireoide como algo estranho. Então, assim, o glúten, que já é bem estudado, ele pode ativar esse sistema imunológico de forma exagerada. Nossa, e então isso vai prejudicar ali o metabolismo da tireoide. E né? tem algum alimento específico que tenha glúten que deve ser mais cuidado ou alguma coisa assim? Principalmente farinha de trigo, né, centeio, malte, cevada, são os alimentos que têm glúten. Que devem ser evitados, assim, ou pelo menos reduzidos. Eu já tive paciente com os anticorpos de tireoide, com a retirada de glúten e todo o tratamento alimentar diminui os valores dos anticorpos. Com certeza. Tu não vai curar, né? Tu vai modular o organismo para ele não reagir tanto. Bom, agora que eu já sei todas as minhas restrições, o que eu devo cuidar na minha alimentação, o que eu posso abusar, ou o que é bom, o que pode ajudar, para também controlar a minha tireoide, né? Sim, né? Lari, é bem importante, assim, essa análise das vitaminas, minerais, ver o que cada pessoa tem de deficiência, né? E aí suplementar. As algas são muito indicadas, né? Porque elas têm iodo. A gente tem poucos alimentos que têm iodo, o nosso sal é iodado. Porém, o sal, quando é aquecido, boa parte desse iodo é perdida, né? E os ômegas 3, né? Que a gente tem na sardinha, na linhaça, nas castanhas oleaginosas, né? Nozes, amêndoas. E aquela suplementação também nutre essa deficiência ou não? Aquelas cápsulas... É bem indicado do ômega 3, porque é difícil pela alimentação conseguir a dose que precisa, né? E também os alimentos que vão ajudar na detoxificação, para limpar os metais pesados, todas as toxinas que a gente entra em contato. Porque uma coisa legal, assim, importante que eu não falei, é o plástico também, ele interfere muito na tireoide. Então esquentar no micro-ondas com plástico, usar cafezinho
no copo plástico. Interfere também. Sim, essa substância ela é um disruptor endócrino, que a gente chama, vai alterar ali a tireoide. Então a gente precisa que o corpo consiga limpar essas substâncias, né, plásticas ou outras que a gente entra em contato. Então, bastante vegetais, frutas. Que frutas, assim, tu indica? Na verdade, todas, cada uma vai ter o seu benefício, né? Mas, assim, o abacate tem um caráter bem anti-inflamatório, que é super importante a gente trabalhar essas vias também para a saúde da tireoide. As frutas vermelhas e roxas, né? Então, a gente pode usar... Até frutas vermelhas, tu falou agora, quando eu fui na endócrina, ela falou que alguns chás que eu não poderia, né? E indicou de frutas vermelhas. Porque eu gosto de tomar bebidas quentes, tipo chimarrão. Daí ela indicou também o chazinho. E o chimarrão? O chimarrão, ele tem uma substância que pode competir um pouquinho com o iodo, então tem que cuidar também, né? Que são os ácidos clorogênicos. Então o excesso dele... Lembrando que assim, se a pessoa tá bem nutrida, não tem problema. O problema é se tu já tem uma deficiência e ainda coloca uma coisa que atrapalha e vira bagunça geral, né? Então eu que tomo muito, eu devo ter uma cautela, ter um cuidado pra não tomar muito em excesso. Equilibrar. Gabi, muito obrigada por ter participado do canal, por ter nos esclarecido algumas dúvidas, ter dado vários conselhos sobre o que pode interferir, o que ajuda na tireoide. E gurias que quiserem contato da Gabi, eu vou deixar aqui. Eu acho que vale a pena marcar uma consulta, tirar as dúvidas e fazer uma dieta personalizada, né, Gabi? Isso, obrigada, Lari, eu que agradeço. A Gabi vai aparecer aqui no canal mais vezes em outros vídeos. Então, se você gostou, curta, comenta e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Não tá sujo? Não. E a mão? Assim. Oi, pessoal. Eu não sei o que eu vou falar. Gurias, eu me enrolei muito. Eu falei muitas coisas. Só um pouquinho, volta.